Bom dia, Tião Prado, bom dia. Você que acompanha o Ponta Porã Informa e também a Cerro Corá FM. Vamos lá com o boletim desta quinta-feira, dia 21 de fevereiro de 2019. Tião Prado, o assunto não poderia ser outro, a Copa do Brasil, né? Lógico, temos outras competições, mas por causa do jogo de ontem, Corinthians e Avenida, realmente não tem, né, como não falar, não tocar nesse assunto. Além dos favoritos Corinthians e Vasco da Gama, Santa Cruz e Luverdense também avançaram à terceira fase da Copa do Brasil ontem à noite, quando entraram em campo pela segunda fase. Agora, falando especificamente do jogo do Corinthians, eu falava, para quem acompanhou o vídeo aqui, eu falei que o Avenida não é um super time, mas tomou 6-0 do Grêmio porque atuou com um time misto, pensando justamente na Copa do Brasil. Eliminou o Guarani, né, ganhando de 1-0 do Guarani. E o Guarani ganhou do Corinthians, então eu acho que o Corinthians poderia ter tido algum tipo de problema. Não que seja um timaço, mas é um time bem organizado. E o Corinthians realmente passou um sufoco danado para fazer 4-2 no Avenida, né? Quando viu já estava 2-0, né? Um jogo sofrido, com a cara do Corinthians. O time paulista se classificou para a terceira fase. A equipe do Carille, né, recebeu a Avenida lá na Arena Corinthians, em Itaquera, e tomou 2 gols nos primeiros 10 minutos, né? Aos 9 minutos já estava 2-0. Então, quando o Corinthians viu, estava 2-0. A coisa complicou. Mas foi buscar a virada e se classificou no final, né? Na próxima fase, o Corinthians vai aguardar o vencedor do confronto entre o Foz do Iguaçu e o Ceará, que vai acontecer na próxima quarta-feira no estádio do ABC, em Foz do Iguaçu. Foi aquela história, né? Começou o jogo 1-0. Foi sair pro jogo 2-0. E aí complicou a vida, né? Porque o Corinthians não é lá um time brilhante. Foi lá e conseguiu esse gol no finalzinho do primeiro tempo, diminuiu, e isso ajudou o Corinthians a virar no segundo tempo. O tempo foi passando, no segundo tempo foi passando, e aos 30 minutos o Corinthians conseguiu o gol de empate. Se a gente for analisar friamente, faltavam 15 minutos para acabar o jogo e o Corinthians estava eliminado pelo Avenida da Copa do Brasil, né? E aí conseguiu o empate, depois, né, o time do Rio Grande do Sul cansou, o Corinthians foi lá, fez o terceiro gol, fez o quarto gol e garantiu a sua classificação. Mas que tomou um susto, tomou, né? Foi grande o susto do time do Corinthians. Em Recife, o Santinha eliminou o rival Náutico nos pênaltis por 4-2 após empate por 1-1, enquanto que em Lucas do Rio Verde, o time do Mato Grosso fez 1-0 em cima do Figueirense. Cada clube engordou o caixa com a premiação de R$1.450.000. No Arruda, o clássico das emoções acabou sendo denominado clássico do milhão, né, justamente pela premiação da CBF. O jogo foi equilibrado, o tricolor saiu na frente com o Pipico, mas ainda no primeiro tempo o Timbu empatou com o veterano Jorge Henrique. Ninguém quis se arriscar no segundo tempo, a vaga acabou sendo definida nas penalidades e o Santa Cruz se deu melhor. Acertou 4 cobranças com Pipico, Guilherme Queiroz, Luiz Felipe e Marcos Martins. Pelo Náutico erraram Tarcísio e Luiz Henrique, enquanto que Thiaguinho e Robinho confirmaram as cobranças. Na terceira fase, o adversário do Santa Cruz vai ser o vencedor do confronto entre a ABC de Natal e o Motoclube do Maranhão, que vão jogar no dia 7 de março ainda, né? E debaixo de muita chuva, o Luverdense, ó, o time do Mato Grosso, rapaz, bem diferente do Mato Grosso do Sul, o Luverdense confirmou sua vaga, aproveitando o fato de ter marcado seu gol logo aos 3 minutos, né, com Wilson Júnior de cabeça. E agora vai enfrentar o vencedor de Fluminense e Ipiranga do Rio Grande do Sul, que vão jogar no Maracanã no dia 6 de março. Lá na Arena do Corinthians nós já falamos, né? E tem mais 2, aliás, teve um jogo ontem ainda em Cariacica, né? No Espírito Santo, o Vasco da Gama foi cauteloso, administrou bem a vitória por 2-0 sobre o Serra e também se classificou. Outros 2 classificados vão ser definidos hoje à noite. Em Santa Catarina, o Criciúma vai receber o Oeste, enquanto que o Goiás vai receber o CRB em Goiânia. Nessa fase existe a vantagem do empate, e se não houver vencedor no tempo normal, a vaga vai ser definida. Não existe, né, a vantagem do empate. E se não houver vencedor no tempo normal, a vaga é definida nos pênaltis. Na Copa Sul-Americana, Tião Prado, nós tivemos um brasileiro em campo, o Botafogo, que superou a pressão inicial do Defensa e Justiça e foi preciso nas suas conclusões para se classificar, fazendo
3-0. O Eric foi o jogador que brilhou, né? E o Botafogo avançou na Copa Sul-Americana. Na Libertadores da América, o Atlético Mineiro, o Galo Mineiro, não teve muita dificuldade para vencer fora de casa o Defensor do Uruguai 2-0, né? E ainda tem o jogo da volta, fica perto da fase de grupos da Libertadores. O Atlético Mineiro está muito próximo da classificação, né? Tinham parado a fase de grupos da Libertadores com um gol em cada tempo, derrotou o Defensor do Uruguai em Montevidéu no estádio Luiz Franzini, e agora pode perder por até um gol de diferença para se garantir na chave E da competição. E aqui pelo Mato Grosso do Sul, Tião Prado, nós tivemos jogos atrasados, né? 2 jogos movimentaram o Campeonato Sul-Mato-Grossense nesta quarta-feira. Pela terceira rodada, o Novo levou a melhor sobre o Operário de Dourados, ganhou e empurrou o adversário para a lanterna agora, né? Agora deixa o rebaixamento, não sai da zona do rebaixamento, mas ganha aí um respiro, e o 7 vai para a lanterna. Outro jogo que nós tivemos ontem também, né? Esse jogo aí do Novo com o Tigre foi 4-0 para o Novo Operário de Campo Grande. E outro jogo que nós tivemos ontem também foi o 7 de Dourados, empatando no estádio Chavinha, em Itaporã, com o Operário de Campo Grande em 2-2. Começou perdendo, fez 2-1, virou o jogo, mas acabou tomando o empate. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no Ponta Porã Informa, também na Cerro Corá FM 91.5.